converso hoje com Carlos Cotrim, chefe do Cartório Eleitoral de Araçatuba, e com Ângela Liberati, professora e cientista política. Carlos, muitas pessoas ainda não sabem direito qual é a ordem da votação de amanhã. A gente vai passar agora na tela um modelo de colinha para que vocês possam entender. Então, Carlos, o primeiro voto do eleitor amanhã é para deputado estadual, é isso? Deputado estadual. São cinco dígitos. 5 dígitos. O eleitor, então, digita o número do seu candidato a deputado estadual e confirma. E confirma. Depois, deputado federal. Depois, deputado, são 4 dígitos. 4 dígitos, digita os 4 dígitos do deputado federal escolhido, ou então, se ele vai votar branco ou nulo, e confirma, é isso? Exatamente. Agora, ele também pode, naqueles 2 cargos de deputado estadual e federal, ele pode votar na legenda também do partido. Ele escolhe um partido e vota apenas na legenda. Basta digitar apenas os 2 primeiros números e confirmar. E confirmar que estará votando na legenda. Caso ele queira dar o apoio para um partido e não necessariamente para um candidato, ele digita o número da legenda. Exatamente. Tá. Em seguida, ele vai seguir a votação escolhendo o seu primeiro senador. O primeiro senador. Com 3 dígitos e em seguida o seu segundo senador. Também com 3 dígitos. E é importante salientar que esse ano, quando você digita, você confirma, quando você digita o número, vai aparecer inclusive o suplente. Ah, os suplentes. Ótimo. E em seguida, a votação segue com a escolha do candidato a governador do estado, com 2 dígitos. E o seu suplente. E o seu vice. Perdão. E em seguida, e por último, o candidato escolhido a presidente do Brasil, com 2 dígitos também. Aparece a foto do candidato e do seu vice, é isso? Exatamente. Tá. Aqui a gente tem no nosso programa hoje um modelo de urna eleitoral, para que a gente possa fazer uma demonstração. Aqui nós temos candidatos todos fictícios, né? São todos fictícios, é uma urna preparada com um programa pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é um treinamento, que nós usamos isso muito no treinamento dos mesários, né? Aqui nós temos também uma ficha com o número e com o nome de todos esses candidatos fictícios, e eu vou fazer uma demonstração agora para que vocês possam ver como é a votação de amanhã. Eu queria salientar que os candidatos que estão aí, eles são pertencentes animais da fauna e frutas brasileiras. Bom, então vamos lá. Como que funciona? Eu chego na sessão eleitoral. Chega na sessão eleitoral, este aqui eu vou mostrar para as câmeras, é o microterminal que fica com o presidente da mesa. Eu apresento o documento. O documento com foto, isso é muito importante. Confere, o presidente vai digitar o número do título do eleitor e vai confirmar nesse microterminal. Aí ele está abrindo a urna. Agora a sessão está aberta. Para aquele eleitor, para o primeiro cargo que é deputado estadual. Então, no caso, aqui nós temos algumas opções, todas fictícias de deputado estadual. Eu vou escolher uma, que é o trenzinho. Digito o número dele, é 94333. Eu errei, coloquei o 2, no caso eu corrijo, é isso? Corrige na tecla laranja. Aí eu digito novamente o meu candidato a deputado estadual, que é o trenzinho, lembrando que são todos candidatos fictícios, né? Exatamente. 94333. Olho lá, identifico que é o meu candidato, tem uma foto do trenzinho e confirmo, é isso? E confirmo. Sigo para deputado federal. Aqui nós temos alguns candidatos fictícios também. Escolho o Patins, 9411. Apareceu o Patins, confirmo, certo? Confirmo. Em seguida, eu vou escolher o meu primeiro candidato a senador, o Gato, que o número dele é 932. Apareceu o Gato, sigo e confirmo, né? Exatamente. Em seguida, o segundo candidato a governador, a Bolha Sabão, número... Não, me desculpe. O segundo candidato a senador, o Quadrado, 912. Apareceu o Quadrado, eu sigo e confirmo. Exatamente. Essa planilha que você está utilizando é como se fosse a colinha que o eleitor tem que levar. Vamos seguir aqui então, para a gente poder não perder até o tempo da votação, não é isso? O meu candidato a governador agora, com 2 dígitos, eu escolho então o box 95, aparece a foto do candidato e do vice nesse caso, exatamente. Não é isso? Se eu identifiquei que é o meu candidato aqui, é só confirmar. É só confirmar. E por último, presidente. Escolho o abacate, 92. Apareceu o abacate, o vice e confirmo.
Antes de confirmar, eu queria perguntar, se por um acaso, em algum dos candidatos, eu quiser optar pelo voto em branco, eu, no caso, voltando aqui para presidente, eu clico branco e confirmo. E confirmo. Voto em branco. Voto em branco. Ou então, se por um acaso o voto for nulo, a pessoa erra o número, ela vai pôr o número do candidato e confirmar e vai ser um voto nulo, é isso? Vai ser um nome. Bom, mas eu vou aqui escolher o meu candidato, o atletismo, 95. Exercendo a cidadania. Exatamente. Confirmo. O último barulho, que é esse barulho esse diferente, mais longo, diz que a votação está finalizada. Está finalizada para aquele eleitor. Então eu já cumpri meu papel de cidadão. Exatamente. Bom, Ângela, aqui parece que foi fácil. A gente escolheu aqui os nossos representantes, mas eu queria pedir para que você explicasse rapidamente qual é a função de cada um desses cargos que eu acabei de escolher para me representar nos próximos 4 anos. Bom, eles têm muitas funções, obviamente a gente vai falar de forma geral, para não ficar cansativo, mas seria interessante as pessoas pesquisarem mais sobre essas funções. O deputado estadual, ele representa o povo daquele estado, né? Na Assembleia Legislativa. Então ele tem as funções aí não só de legislador, mas como fiscalizar o próprio governador para ver se cumpre o que foi determinado, porque ele, como representante do povo, ele vai dizer em nome do povo o que é para ser executado pelo governador, né? O deputado federal, ele tem esse mesmo papel, essa mesma função no Congresso Nacional. Então ele vai representar o povo brasileiro, porque o mandato ele sempre é geral, ele sempre generaliza, né? Ele vai representar o povo brasileiro no Congresso Nacional. Então, em termos de legislação, de fiscalização, do que se faz com essa lei que sai de dentro do Congresso Nacional. O senador, ele tem uma função muito específica, porque são 3 senadores para cada estado, tanto que a gente renova 2 senadores numa eleição e na próxima, daqui 4 anos, 1 senador só. A gente sim faz a renovação, porque eles ficam lá por 8 anos. O senador, ele representa não as pessoas, ele representa o Estado. Então, sendo o Brasil uma república federativa, cada estado tem uma igualdade de participação nessa União Federal. Então, cada estado está representado pelos seus senadores. Então, a função dele não é representar exatamente o povo, mas os interesses do Estado. Do Estado. Isso. Aí, o governador, ele é o órgão executivo dessa vontade de cada unidade da federação, e o presidente da República, ele é o executivo da lei, da vontade do povo como um todo, do povo brasileiro. Então ele deveria executar essa lei que, teoricamente, é feita pelo povo por meio dos seus representantes. Bom, acho que deu para esclarecer um pouquinho mais para você qual é a função daqueles que você vai eleger no dia de amanhã. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais informação. Espero você.